Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus dá outro grande ensinamento, fala dos seus enviados, daqueles que ele escolheu para serem portadores da sua mensagem. Em primeiro lugar, vai falar que o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou, assim como o servo não é maior do que o seu senhor. Ou seja, o que o mensageiro tem que fazer é enviar a mensagem do seu senhor e não criar ou mudar a sua mensagem. De fato, é isto que os representantes humanos da sua igreja fazem ou devem fazer. É isto que o Papa, os bispos e os sacerdotes fazem ou devem fazer. E fazendo isso, e nós, da nossa parte, os ouvindo de Jesus, que seremos felizes. Depois, Jesus diz: eu conheço aqueles que escolhi. E aí vai falar de Judas ao dizer: eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Lembramos que estamos comentando nesses evangelhos destes dias as palavras de Jesus na última ceia. Então Jesus estava profetizando algo que aconteceria dali a alguns minutos, a traição de Judas. É interessante que Jesus diga: eu conheço aqueles que escolhi. Ou seja, Jesus escolheu Judas, porém Judas não foi fiel. Infelizmente, isto pode acontecer com os seus representantes aqui na Terra, pois somos seres humanos e pecadores. Os outros apóstolos, se formos ver, também tinham muitos defeitos. Eram medrosos, invejosos, tinham pouca fé, etc. Porém foram fiéis e morreram santamente. Ao pensar no Papa, nos bispos, nos sacerdotes e diáconos, me faz lembrar umas palavras de São José Maria que, quando as ouvi pela primeira vez, nunca mais esqueci. Se o Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos não são santos, a culpa é nossa, porque rezamos pouco por eles. Como vocês devem imaginar, não é nada fácil representar Jesus aqui na Terra. Quem é digno disso? Ninguém. Por isso, a vocação sacerdotal nunca é fruto de uma vontade própria, mas fruto de uma percepção de um chamado de Deus e da aprovação das autoridades da Igreja. Por isso, vocês devem rezar muito por nós, pois somos pecadores e podemos nos desviar do caminho como Judas. Por isso, nós contamos muito com a oração de todos os fiéis da Igreja.
Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Rezar mais pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes e diáconos. Rezar também pelas vocações sacerdotais. Por vários motivos, são pouquíssimos os sacerdotes que se ordenam hoje. Porque as famílias não são mais numerosas como antigamente, porque as famílias estão muito afastadas de Deus, etc. Muitas vezes, numa diocese, morrem mais sacerdotes num ano do que os que foram ordenados. É urgente rezar pelas vocações sacerdotais. Agora nos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.